Teorema de Pitágoras. Temos aqui então um triângulo reto, e nesse triângulo nós temos aqui o ângulo de 90 graus. Os dois segmentos que formam a origem, formam um vértice aqui no 90 graus, eles são os catetos. E o segmento que está do lado oposto ao ângulo de 90 graus é a hipotenusa. A ao quadrado, no caso a hipotenusa ao quadrado, é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. B ao quadrado mais C ao quadrado. Então aqui a fórmula: hipotenusa ao quadrado é igual a C ao quadrado mais B ao quadrado. Este cateto aqui é o C e este aqui é o cateto B. E a hipotenusa que está à frente do ângulo reto. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Testando a fórmula. Então nós temos a fórmula do Teorema de Pitágoras e agora a gente vai verificar se funciona observando então aqui no triângulo. Esse cateto tem medida 3 e esse daqui 4. Nós vamos aplicar a fórmula. Hipotenusa ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado é igual a 3 ao quadrado 9 mais 4 ao quadrado 16. Hipotenusa ao quadrado é igual a 9 mais 16, 25. Hipotenusa é igual a raiz de 25. A gente tira a raiz para eliminar esse expoente aqui. Raiz de 25, hipotenusa igual a 5. Nesse exemplo, faltava exatamente aqui para a gente a hipotenusa. Vamos ver um outro exemplo agora, onde a hipotenusa ela está informada aqui. O que nós não temos é um dos catetos, nós não temos esse cateto aqui. Então a fórmula. Hipotenusa ao quadrado é a fórmula, a hipotenusa eu sei quem é, então 5 ao quadrado, igual cateto A ao quadrado mais B ao quadrado, e o B vale 4, então 4 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25. A ao quadrado, repete aqui A ao quadrado, a gente já vai resolver ele, 4 ao quadrado é 16. 25... Eu estou trazendo os termos semelhantes para o mesmo lado da equação, então 25 mais 16 passou a ser menos 16 aqui, igual a ao quadrado. 25 menos 16 é 9, 9 é igual a ao quadrado. Para a gente eliminar esse expoente aqui, eu vou tirar a raiz do 9. Então, para eliminar o expoente, nós tiramos a raiz quadrada de 9, que deu 3. 3 é igual a A. Então, funcionou aqui. Esse valor 3 é o que nós tínhamos aqui no primeiro. Então, funcionou. E, novamente aqui, dessa vez nós temos a hipotenusa, nós temos o cateto A, não temos o cateto B. Então, vamos fazer aqui. Ó. Hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos catetos ao quadrado. Então, hipotenusa vale 5, está aqui. 5 ao quadrado igual 3 ao quadrado mais B ao quadrado. 5 ao quadrado é 25. 3 ao quadrado é 9. E B ao quadrado mantém aqui que nós já vamos resolvê-lo. Passei o 9 aqui para o outro lado da equação, né, mudando ele de membro aqui. 25 menos 9 é igual a B ao quadrado. 25 menos 9 é 16, igual a B ao quadrado. Nós vamos tirar a raiz de 16 para poder eliminar esse expoente aqui. Raiz de 16 é igual a B. Raiz de 16 é igual a 4, que equivale a B. Então, está aqui, ó. Era 4 aqui, nós já encontramos ele aqui também. Observe o plano cartesiano. Nós temos aqui um triângulo 3, 4, 5. E olha o que acontece com esse triângulo.
esse 3 aqui, 3 vezes 1, 3. E o 4, né, no triângulo 3, 4, 5, 4 vezes 1, 4. Está aqui. Em seguida, o que nós fizemos aqui para comparar? 3 vezes 2, 6. Está aqui o 6. 4 vezes 2, 8. Está aqui o 8. 3 vezes 3, 9. Está aqui o 9. 4 vezes 3, 12. Está aqui o 12. Então, o que aconteceu aqui no eixo X e eixo Y? 3, 6, 9. E aqui embaixo, 4, 8, 12. E o que acontece com os valores de hipotenusa? Ele aumentou aqui, ó, 5, 10, 15. Suponha que eu tenha aqui um próximo, que eu vou escrever uma próxima reta aqui. Eu teria que fazer, então, eu já fiz 3 vezes 1, que deu 3, 3 vezes 2, que deu 6, 3 vezes 3, que deu 9. Eu faria 3 vezes 4, que daria 12 aqui. E aqui embaixo, 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 2, 8, 4 vezes 3, 12, 4 vezes 4, 16, e faria uma nova reta. Observando aqui um novo exemplo, que era o que nós iríamos fazer lá naquele caso. Nesse daqui, eu tenho 6 vezes 1, que me dá 6 aqui. 8 vezes 1, 8 aqui. 6 vezes 2, 12. 8 vezes 1, agora 8 vezes 2, que me dá 16. E olha o que aconteceu. 6, 8, 10. 12, 16, 20. Se eu fosse continuar construindo esses segmentos, né, construindo esses triângulos, eu teria um triângulo agora. 6 vezes 2 deu 12. O próximo seria 6 vezes 3, 18. Esse 18 aqui, um lado 18. Aqui embaixo, 8 vezes 1 é 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 24. Seria esse lado aqui. E se eu aplicar o teorema de Pitágoras aqui, eu encontro 30. E ele está aumentando aqui, ó, 10, 20. O próximo seria 30 e assim por diante. Você já percebeu que os triângulos, eles estão por toda parte? E é por isso que a gente precisa entender bem sobre o teorema de Pitágoras, porque nós vamos utilizá-lo muito em trigonometria e em alguns outros conceitos. Vamos ver alguns exemplos, então. Nesse triângulo aqui, eu tenho um lado medindo 6 e 8. Tenho 8 aqui, 6 aqui, e eu não conheço esse. Aqui, eu sei que aqui é o ângulo reto, então, do lado oposto ao ângulo reto é a minha hipotenusa. Então, eu vou aplicar a fórmula do teorema de Pitágoras. Como a hipotenusa está sendo chamada de x, x ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. X é igual a 6 ao quadrado é 36, mais 8 ao quadrado 64. X ao quadrado é igual a 36 mais 64 é 100. X é igual a raiz de 100. Tiro a raiz para eliminar aqui esse expoente. X é igual, raiz quadrada de 100 é 10. Então, o meu valor de x aqui, ó, é igual a 10. Um outro exemplo. Eu tenho aqui 6, esse outro cateto vale 10.
Aliás, aqui, como eu estou na frente do ângulo reto, eu sou aqui a hipotenusa. E esse outro cateto vale x. Então, aplicando a fórmula, hipotenusa ao quadrado, 10 ao quadrado, é igual a 6 ao quadrado mais x ao quadrado. 10 ao quadrado é 100. Igual 6 ao quadrado é 36, mais x ao quadrado. 100, 36 era positivo, antes da igualdade ele veio negativo. 100 menos 36 é igual a x ao quadrado. 100 menos 36 é 64, que é igual a x ao quadrado. Raiz quadrada de 64 é igual a x. Raiz quadrada de 64 é 8, que é igual a x. Então, eu só inverti os valores, né, para a gente verificar que dá para aplicar essa forma e que funciona aí nos triângulos retângulos. Claro que nem sempre os valores serão exatos, né? A gente vai ver alguns casos onde eu vou achar a raiz aqui, né? Olha esse problema. Pedrinho não sabia nadar e queria descobrir a medida da parte mais extensa, BC. Então, parte mais extensa, BC, da Lagoa Funda. Depois de muito pensar, colocou 3 estacas nas margens da lagoa e esticou cordas. Então, vamos lá, ele colocou uma estaca em cada margem. Então, cada letra dessa aqui representa uma estaca. E ele esticou cordas de A até B, então uma corda do A até o B, e depois do A até C, conforme a figura abaixo. Então está aqui a figura. Medindo essas cordas, obteve a medida AB, igual a 7. Então, quando ele esticou essa corda do A até B, ele encontrou 7 aqui. O M está aqui embaixo porque é 7 metros. E a medida AC, medida de A até C, 24 metros. E aqui é 7 metros. Qual é o valor BC? Então, eu quero saber o valor B até C. E olha que interessante, aqui ele formou um ângulo reto. Se ele formou um ângulo reto, significa que BC é a hipotenusa. Então, aqui é a hipotenusa, é o que nós estamos procurando. Então, a gente vai aplicar aqui, simplesmente aplicando o Teorema de Pitágoras, a gente consegue resolver esse problema. Então, nós temos o Teorema de Pitágoras é hipotenusa, a medida da hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, seria o segmento AC elevado ao quadrado mais o segmento AB elevado ao quadrado. Essa distância aqui, né? Estamos falando das distâncias. Eu posso já colocar direto isso na fórmula. Então, hipotenusa ao quadrado é igual. Quem é AC? Do A até C é 24 ao quadrado. Mais AB, 7 ao quadrado. Agora a gente vai resolvendo aqui, fazendo esses cálculos para a gente poder descobrir aí o tamanho aí do rio. Então, o tamanho desse lado mais extenso. Então, hipotenusa ao quadrado é igual 24 ao quadrado vai dar 576, mais 7 ao quadrado é 49. Hipotenusa ao quadrado é igual 576 mais 49 vai dar 625. Hipotenusa ao quadrado é igual raiz de 625. Aliás, aqui eu já não preciso escrever o expoente, porque eu já estou resolvendo ele ali.
né? Eu não preciso dele mais aqui, a gente já está resolvendo ele. Hipotenusa é igual. A raiz de 625 dá 25. Ou seja, essa distância aqui, ó, é 25. Agora, vale lembrar aqui, raiz de 625 é 25. Como é que a gente chega? Só um lembrete aqui. Então, vamos lá. Como que isso aconteceu? Eu fiz aqui a fatoração, né? 625. Eu vim dividindo. Se eu dividir por 5, vai dar 125. Se eu dividir por 5 de novo, vai dar 25. Se eu dividir por 5 novamente, dá 5. Se eu dividir por 5, dá 1. Então, o que eu encontrei aqui? 625 é o mesmo que 5 elevado a 4. E eu estou tirando a raiz disso, né? Se eu estou tirando a raiz disso, é como se eu estivesse tirando a raiz de 5 elevado a 4. Uma pessoa me atrapalhando aqui, deixa eu fechar. 5 elevado a 4. Então, como que eu faço para resolver isso? Eu posso separar isso aqui, ó, em duas situações. Eu posso fazer assim, ó, raiz de 5 ao quadrado. E aqui, multiplicar, raiz de 5 ao quadrado, multiplicar por 5 ao quadrado de novo. E olha o que acontece. Se é ao quadrado aqui, isso daqui é o mesmo que isso daqui. Então, se é ao quadrado, eu cancelo essa raiz, cancelo esses dois expoentes, me sobrou 5 vezes 5. E 5 vezes 5 é 25, é o valor que nós encontramos aqui. Então, só para relembrar essa passagem. Então, essa distância aí é 25. Uma caixa tem o formato de um paralelepípedo reto retangular com 4 centímetros de comprimento, 3 centímetros de profundidade e 12 centímetros de altura, conforme a figura a seguir. Está aqui a figura. Encontre a medida do segmento AB. Segmento AB é essa linha mais escura aqui. Também chamado de diagonal do prisma. Bom, eu tenho essa distância, eu tenho essa daqui e tenho essa da frente. Eu quero, na verdade, essa daqui. A gente tem tudo isso, mas a gente quer essa. Como que eu vou fazer isso? Perceba que essa diagonal com aquela parte lá de trás da caixa aqui, se eu traçar um segmento daqui até aqui, ó, o que aconteceu? Virou um triângulo aqui, ó, né? Vou tentar contornar aqui o mais certinho possível. Virou um triângulo aqui, a linha preta e essas duas vermelhas. E o que eu sei sobre esse triângulo? Eu sei que essa altura aqui é 12, porque ela é paralela a essa, então eu sei que essa altura aqui é 12. Eu sei que essa medida aqui, ó, é um valor desconhecido, eu vou chamá-lo de x. E essa daqui é o que eu quero, é a diagonal. Então, primeiro, para chegar até essa, eu vou descobrir esse x aqui embaixo. Para eu descobrir esse x aqui embaixo, eu tenho que verificar que ele forma um triângulo aqui também, ó. Então, esse aqui embaixo, vamos trazer só esse aqui de baixo, ó. Ele formou, né, aqui só desenhando mais ou menos aqui, ele me formou um triângulo onde tem um ângulo reto aqui, né? Isso é essa ampliação que eu estou fazendo aqui, ó. Ele tem um ângulo reto aqui embaixo. Essa medida aqui é 4, essa medida aqui é 3, esse aqui é o desconhecido, que dá para a gente fazer com o triângulo 3, 4, 5, mas de qualquer forma eu vou montá-lo passo a passo. Então, esse x aqui, ó, ele é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. X é igual a 3 ao quadrado é 9, mais 4 ao quadrado é 16. X é igual a 9 mais 16 é 25, né? Esse x, lembrando que ele é ao quadrado até aqui. X igual a raiz de 25. Então,
x é igual, raiz de 25 é 5. Descobri isso aqui, agora eu sei que essa medida x aqui, ó, vale 5. Agora, para eu chegar na diagonal, o que que eu tenho? Ó? Essa medida é 12 e essa é 5. Eu fiquei com um triângulo dessa forma aqui, ó. Tá? Aqui é só um esboço, só para mostrar, ele já está desenhado aqui bonitinho, é só uma representação aqui. Então, aqui é o ângulo reto, aqui é a minha diagonal, aqui vale 12 e aqui vale 5. Essa parte de baixo vale 5. Então, eu monto aqui o Teorema de Pitágoras. Eu estou procurando esse D aqui. Então, essa diagonal é igual, ela ao quadrado, né? É igual 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado, que é essa diagonal aqui de baixo. Diagonal ao quadrado é igual 12 ao quadrado é 144 mais 5 ao quadrado, que dá 25. Agora, eu tenho a diagonal ao quadrado é igual a 144 mais 125, que vai me dar diagonal igual 169. E por último, a diagonal, eu preciso tirar a raiz para sumir com esse expoente. Então, a diagonal vai ser igual a raiz de 169. A minha diagonal é igual a 169, a raiz vai dar 13. Então, essa medida aqui que eu estou procurando é 13. Então, resolvido. Diagonal igual a 13. Vamos para o próximo. Na figura abaixo, que representa o projeto de uma escada com 5 degraus de uma mesma altura, o comprimento total do corrimão é igual a... Aqui está igual a 2 pontos porque ela tinha alternativas. É uma questãozinha do Enem. Ela tinha alternativas. Eu não quis colocar as alternativas aqui para a gente poder calcular e chegar no resultado. É uma observação, essa questão é o que a gente chama aí dos probleminhas clássicos, né? Porque eu já vi essa mesma questão em 3 livros diferentes, inclusive no livro que vocês estão aí estudando. Então vamos fazer aqui, ó. Parece que é algo terrível, mas na verdade a gente precisa aplicar o Teorema de Pitágoras nela. Então vamos observar, a primeira coisa, observando para essa figura, existe um triângulo aí. As medidas não estão aparecendo na forma que a gente vai utilizar, né? Mas existe um triângulo nessa figura. Observando esse pontilhado aqui, ó, ele me forma um triângulo retângulo. Então, o que que eu vou fazer? A primeira coisa que eu preciso é descobrir se aqui forma, eu quero saber o tamanho do corrimão, eu preciso dessa medida, que eu vou chamar de x aqui. Eu tenho essa altura é 90 centímetros. Aqui é x, e aqui, olha, cada degrau desse é 24. Tudo que eu preciso fazer é projetar essa medida aqui para cima, ó. Esse 24 aqui, ó. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 degraus aqui com medida 24. Então, qual que é o tamanho dessa reta aqui embaixo? 24 vezes 5. Então, eu multiplico 24 vezes 5. Eu descubro aqui que essa distância vai me dar 1,20 m, né? Ou, se eu for pensar, 1,20 m ou 120 centímetros. Aqui eu estou falando em metros, aqui eu estou falando em centímetros. E nós vamos usar assim, 120 centímetros, né? Porque ele está dando tudo em centímetro. 90 centímetros, 30 centímetros, 90 aqui também. Então, nós vamos usar em centímetros. Lembrando que eu quero a distância do corrimão. Tem uma pegadinha aí. Vamos lá. Se aqui é 120...
Isso aí virou um triângulo da seguinte forma. A gente achou 120 aqui embaixo, que é esse. A gente já tinha 90 aqui. E aqui em cima é x. E aí nós vamos fazer, ó. X ao quadrado é igual a 90 ao quadrado mais 120 ao quadrado. Aí eu vou fazer o seguinte. X ao quadrado é igual. Eu vou tirar os zeros daqui para trabalhar com números menores. Só que aí a gente lembra que tem que devolver ele no final. Então, 90 ao quadrado eu vou dizer que é 9 ao quadrado. Mais 120 ao quadrado eu vou dizer que é 12 ao quadrado. X ao quadrado é igual. 9 ao quadrado aqui dá 81. Mais 12 ao quadrado aqui dá 144. X ao quadrado é igual. 81 mais 144 dá 225. X é igual a raiz de 225. Sempre que aparece isso aqui, a gente fica naquela situação. Poxa, tem que tirar a raiz? Vamos dar uma olhada nisso aqui, ó. Se eu fizer a fatoração do 225, se eu dividir isso aqui por 5, 225 dividido por 5 dá 45 aqui. Se eu dividir por 5 novamente, dá 9 aqui. Agora, não dá mais para dividir por 5, eu vou ter que dividir pelo próprio 9, que vai me dar 1 aqui, certo? Então, eu fiquei com a seguinte situação, ó. 20 raiz de 225 é o mesmo que raiz de, aqui ó, 5 ao quadrado vezes 9. 5 ao quadrado vezes 9. Mas, poxa, como eu saio disso agora? O 5 ao quadrado é fácil, porque eu só cancelar a raiz e cancelar o expoente, fico só o 5. E o 9 eu vou fazer o seguinte, ó. 5 ao quadrado está aqui. Uma outra forma de escrever o 9 é vezes, então, 3 ao quadrado, porque 3 ao quadrado é 9. Com isso, eu cancelo a raiz aqui e cancelo esses dois expoentes aqui. 5 vezes 3, 15. Que é o que a gente estava fazendo aqui agora mesmo, né? X é igual a raiz quadrada de 225. Já chegamos aqui, ó. X é igual a 15. Mas lembra que nós tiramos uns zeros aqui para ficar mais fácil? Então, eu vou devolver. Eu não vou chamá-lo de 15, eu vou chamá-lo de 150. Como a gente está trabalhando em centímetros, tudo centímetro aqui. Vamos supor que você não quisesse tirar esse zero daqui. Se você não quisesse tirar esse zero daí, você ia ter que trabalhar assim, ó. X ao quadrado é igual a 90 ao quadrado mais 120 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 8.100, né? 8100 mais 14.400 aqui. X ao quadrado é igual. Vou somar isso aqui, vai me dar 22.500, né? X é igual a raiz de 22.500. X vai ser igual, vou chegar para a mesma situação ali, só que aqui ó, vai dar 150. A raiz de 22.500 é igual a 150. Nesse caso, eu não devolvo o zero para ninguém, porque eu não tirei. Aqui nós tiramos, ficou bem mais fácil trabalhar com números menores, né? Aqui eu teria que fatorar tudo isso, me dá mais trabalho. Eu descobri o quê? Que esse pedaço do corrimão aqui, ó, é 150 centímetros. E aí, nas alternativas, era essa aqui uma das opções, né? Você tinha 150 centímetros. E aí que está o erro, porque isso tudo é o corrimão. O corrimão vai daqui
passa aqui por esses 30, desce tudo isso aqui e vem até aqui, ó. Então, o corrimão é 150, mais esses 30 aqui, mais esses 30 aqui. Então, aqui, ó, 0, aqui 11 e aqui 2. Eu posso dizer que é 210 centímetros ou 2,10 metros. Então, como foi dado tudo em centímetros, vamos deixar dessa forma, 210 centímetros aqui. Então, só o cuidado que tinha é que isso aqui também é corrimão. Essa era a pegadinha para a gente errar o exercício.